Hoje é dia 24 de outubro de 2022 e este é o episódio 218 do podcast Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e tenho o Johnny Bravo. Olá, Johnny. Yellow. Não é hello, e não é yellow. Mas o gajo tinha uma frase típica, eu é que já não vejo esses desenhos animados há muito tempo. Pois. Já sei. Não se pode dizer. Isto agora com o politicamente correto acho que não se pode dizer. Pois. Já me lembrei da frase, mas não vou dizer aqui. Ainda não. Para tu não ficares todas as cores. Era só uma frase. Pesquisem, gente. Façam o vosso trabalho de casa. Ou não. Sim. Então, olha, que é feito tipo, já não me lembro se estiveste cá no episódio anterior, já nem me lembro, já ando tão desorientado com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que já nem sei. Mal por mal começa a não vir. Foi sobre Drupal, portanto... ok, foi sobre Drupal e tiveste cá sim senhor, já não me lembrava o que é que tinha sido. Bem. É verdade. É verdade. Senão este era o meu último episódio hoje. Ok, mas pronto, assim lembrei-me, safei, ainda tenho co-host. Hoje não temos Miguel, mas voltará em breve. Mas conta-me, o que é que andaste a fazer esta semana? Olha, estive a fazer muita coisa, mas aquilo que eu posso destacar, e não estragando a continuidade deste episódio, vou fazer uma coisa assim por alto. Estive a preparar uma apresentação conjunta para a Ubuntu Summit. Ou seja, eu submeti uma apresentação que tinha bastante, não tinha muitas semelhanças, mas era complementar com uma outra apresentação que foi também submetida. E então, quem está encarregue, e é uma tarefa que eu respeito, porque ainda me lembro da Ubucon em Sintra, do trabalho que dá selecionar apresentações, encaixá-las em tracks, e é um trabalho de muito respeito. Ainda assim, e não se limitando a pessoa a fazer a compor a manta de retalhos, olhou para estas duas apresentações, propostas de apresentação, atenção, e vendo algumas semelhanças, lançou um convite que eu achei interessante, que é de tornar duas apresentações numa. Ou seja, e em vez de termos alguém a falar sobre um tema muito semelhante, e logo a seguir ou antes estar outra pessoa a falar sobre uma coisa muito semelhante também, onde até provavelmente tópicos iam tocar-se, não vamos dizer colidir, assim não. Ou seja, vamos fazer uma apresentação conjunta, basicamente é isso. Eu vou apresentar eu não vou dizer o nome dele que eu vou me enganar de certeza. Vou fazer uma apresentação com o Yongbin Hans. Ok. Ok, então, que é um membro provavelmente da equipa. Não é Hans, exatamente. É um membro da equipa coreana do Ubuntu, portanto, da Loco coreana, aliás. Exatamente. Pronto, e fico curioso então de ver. Vou gostar. Sim. Tenho a certeza que vou gostar, porque sei que eles fazem coisas giras, portanto, e o nosso Ubucon também foi coisa gira, portanto. Sim, portanto, como é de adivinhar, o Yongbin foi uma das principais peças na Ubucon Ásia nas últimas duas edições, portanto, na edição que foi online no ano passado e este ano em Seul. Ele tinha umas temáticas interessantes, eu tenho outras a falar sobre a Ubucon Europe que foi em Sintra. E então estamos a completar a apresentação. Não vou entrar também mais por nós para já, senão depois traga surpresa. Sim. Mas pronto, mas podem-nos ver alguns aí, aliás, espera aí, se for aceito, não é? Nós agora estamos neste momento a fazer uma submissão conjunta, mas que ainda pode ser recusada. Estou muito confiante que sim. Mas pronto, mas basicamente é isto. Foi relacionado com esta temática, depois houve uma série de outras coisas, mas relacionado com esta temática foi efetivamente isto que me manteve ocupado parte do tempo, isto não me ocupou uma semana inteira, mas pronto, parte do tempo. Muito fixe. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, desta coisa não. Tu também já tens, não sei se queres falar das tuas apresentações. Submeteste algumas, não foi? Eu submeti uma apresentação. Estava a pensar em submeter duas, mas depois achei que não ia ter tempo para preparar duas e achei que era melhor só preparar uma. E tens novidades? Foi aprovada, sim, não foi? Sim, já foi aprovada há algumas semanas. Já há calendário? Eu não fui, há uns dias que não vou lá. Eu vi alguém a mostrar um calendário, eu não sei onde é que ele foi buscar os dados, portanto não sei. No site não vi nada ainda, portanto, pois não sei, tenho de investigar. Para quem está mais distraído, o que nós estamos a falar é da Ubuntu Summit, que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de novembro, se eu não falhar aqui num. Exatamente, está certo. Em Praga. Sim. Na República Checa, Chequia, como lhe chamam agora. Sim. Já falamos disso um bocadinho mais adiante. Exatamente. Pronto, pá, eu andei ocupado com várias coisas, assuntos pessoais e também com o encontro da comunidade em Sintra, que foi fixe. Tem lá um grupo de pessoas fixe, conversas animadas. Foi onde? Voltaram ao Saloon? Voltámos ao Saloon, sim senhor. Eu estou a perguntar porque eu não fui, já dá para ver, não é? Pois. Portanto, estava de pai nesse dia, não pude. E reparámos pela a tua falta, claro foste muito saudosamente invocado. Bem que as minhas orelhas estavam a arder. Agora já percebi porque. Pronto. Estranhamente, não vi fotografias. Não, esquecendo-nos completamente disso. Eu só me lembrei disso, estava a entrar dentro do carro. O dia de release e o comando, e não há uma fotografiazinha para a posteridade. Foi uma pena. Mas fotografias temos de outro evento que decorreu no sábado, que foi a inauguração do Centro Linux, e aí já há várias fotografias, quer no nosso grupo de Telegram, quer no Twitter, do Centro Linux, que correu bastante bem, surpreendeu-me bastante até. Haviam 20 pessoas inscritas, apareceram quase 30. Havia. Isso. Sim. Pá, foi fixe. Não estruturei muito o evento porque queria ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava, queria experimentar coisas, mas da pouca estrutura que tinha foi feita e que funcionou. Há coisas que eu acho que podemos experimentar nas próximas porque pareceu correr bem. Uma delas é, por exemplo, jogarmos todos um bocadinho Super Tux Kart. Porque a malta chegou lá a pedir, portanto acabámos por jogar e tudo. Baixem-se lá e instalar o sistema operativo, que a gente quer aí uma coisa que está aí depois de... Exatamente. Claro. Não, mas houve pessoal que instalou o Ubuntu pela primeira vez, portanto, e houve pessoal a encontrar. Ainda há gente no mundo que nunca instalou o Ubuntu. É verdade, pá. Estranho. É verdade, mas dá assim uma certa magia a mostrar a alguém como é que se instala o Ubuntu pela primeira vez, portanto. É bom e mau ao mesmo tempo, né? Aquelas coisas que é agridoce. Mas foi fixe. Experimentámos o Kinetic Kudu. Antes disso, montámos o laboratório, os computadores. Houve pessoas a participar, desde a minha idade velha a pessoas tão novas como o Jaime. E foi fixe, foi divertido. Começou a que horas? Começou às 13h35. Esperámos 5 minutos pelas pessoas atrasadas. E terminou por volta de que horas? E terminou por volta. Acabámos de meia hora mais cedo do que estávamos à espera. Acabámos às 7 horas. Ok. Ainda foi. Sim. Se tiveram sempre a render, eu vi fotografias do Luís. Sim. O Luís esteve lá, não o Luís foi? Esteve também? lá, é verdade. Era aquela dúvida. Yeah. Foi fixe e até porque ele levou um conjunto de protótipos de LibreBox que ele simpaticamente doou. Portanto, mais do que duplicámos o nosso parque de computadores. Nem todos estão ainda a funcionar. Alguns precisam de mais RAM, outros precisam de ter BIOS, que eram protótipos. Exatamente. Ele comprometeu-se a ajudar-nos a tratar desse aspecto. Também disse que tinha para lá algumas peças, como por exemplo algumas placas Wi-Fi livres no sentido que não precisam de firmware nem drivers proprietários e que quase todas as distribuições suportam por omissão, porque acho que os drivers estão no upstream. Portanto, se alguém que estiver com problemas de não ter Wi-Fi no seu computador e quiser ter Wi-Fi, fale connosco porque podemos ajudar com isso.
pela módica quantia de. Nada, o Luís resolveu doar também esse hardware. Ele diz que tem para lá ainda alguns sítio onde se guarda coisas. Ainda tem lá muitas coisas, muita tralha, apesar do que ele nos doou. Gaveta. Não é gaveta, não, armários. Ele usou o termo armários. Okay. Portanto, eu por acaso fiquei a ver um saco de parafusos. Pronto. Tenho aqui. Pronto. E provavelmente ele já não precisa deles, mas eu quando vi os parafusos, disse: olha, estes são os parafusos que eu fiquei de levar ao Luís. Pronto. Mas pronto, tenho que dar uma mensagem. Pronto. Pronto, e portanto há aqui coisas fixes que se pode fazer. Eu gostava que fosse possível criar uma atividade paralela para os novos, para as crianças e para os jovens, para que os pais estivessem à vontade para poder ir ao evento e estar lá e não, quer dizer, não abandonarem os filhos em casa fechados, claro, ou coisa assim de género. Mas... Não, a tendência quando tu falas, então quando tu olhas para eventos em Portugal nem tanto, ou então só em Portugal com inspiração global, vamos chamar-lhe assim, a preocupação, há várias preocupações, não é? E uma delas é efetivamente isso, ou seja, saber receber os mais novos. O princípio em si é interessante, mas que se torna complicado. Eu sei que a dada altura estive a olhar para uma agenda de um evento que ia acontecer no Reino Unido e que tinha a mesma, ou seja, e que eu disse, olha que fixe, tem aqui, era qualquer coisa da Mozilla, era o festival da Mozilla, salvo eu. Eles costumam ter disso, sim. Pronto, qual é o problema? No caso das minhas filhas, especialmente da mais nova, é a barreira da língua, não é? Porque é sempre complicado, portanto, mesmo que o princípio seja porreiro, se tens barreira de linguagem, não é que não possa correr bem, porque os miúdos têm uma forma fantástica de se desenrascarem muitas vezes e de falarem sem palavras, mas é limitador. Agora, aquilo que tu dizes é uma das tendências que eu sinto nos últimos anos, não é só por ser pai, mas que eu tenho assistido a alguns eventos que têm efetivamente, ou seja, que têm essa preocupação e que proporcionam atividades, desde a coisa mais básica que é ter uma espécie de uma babysitter, de uma nanny que fica ali só quase a guardar o gado, como ter efetivamente, e foi isso que tu falaste e apoio-te 100% nisso. Não estou a dizer que tenho uma solução, quer dizer, se calhar consigo-te arranjar uma ou duas possíveis soluções e tu gostas de gastar dinheiro, portanto eu vou dizer porreiro, mas não é fácil. Mas é muito preciso, sim, faz muita falta. Sim. Sim. Olha, o Tiago Carreira está aqui a dizer que esteve na Python do Brasil e não havia nada destas coisas, mas que havia alguma malta com filhos ao colo. Sim. Portanto, os filhos existem e há pessoas que têm facilidade em descarregá-los, há pessoas que até podem ter essa facilidade, mas querem estar com eles também. Porque é tal história, imagina, tu tens uma semana inteira em que os putos saem de casa de manhã e chegam da escola ao final do dia. Ou então ainda pior, que é ao final do dia e depois ainda vão para a natação ou para as atividades. Bola, para as atividades, exatamente. Portanto, no fim de semana, se tu vais descarregar, e se o evento for de fim de semana, se tu vais descarregar os putos num sítio qualquer e vais-te enfiar 2 dias inteiros numa sala de conferências, às tantas tens que... se calhar é por isso que a malta andava com fotografias dos putos na carteira, não é? Deve ser para não se esquecerem da cara deles. Porque é um bocado isso, ou seja, eles poderem acompanhar-te, não é? Acaba por ser fixe. E há alturas em que tu estás de facto a assistir a uma conferência, mas há uma altura em que nos intervalos de conferências ou nos momentos mais mortos em que tu podes também estar a ter algum tipo de interação e partilhares estou a dizer um fim de semana, se for um fim de semana, mas uma tarde, uma manhã, o que for de qualidade, e que não sendo um dia de família típico acaba por ser interessante, até porque se a vida do pai ou da mãe é participar neste tipo de eventos, faz sentido que as crianças também estejam familiarizadas com esse tipo de atividades. Mas tens alguma solução para isso? Ou seja, já pensaste em alguma coisa? O que eu gostei, eu não tenho uma solução. Eu tenho coisas que eu gostava, uma coisa em particular que eu gostava que acontecesse, que era haver uma espécie de um Color Dojo
é um sítio ideal para isso, porque há equipamento eletrónico por todo lado, e oportunidades para os miúdos experimentarem coisas. Portanto, que se organizasse uma atividade desse género lá, era engraçado. Ok. Eu pensei que já tinhas feito alguma investigação e alguma pesquisa não, naqueles vídeos de nannies que há muitos a circular na de babysitters que há muitos a circular na internet. Não, eu pensei. Não andaste a ver esses vídeos? Não. Okay. Eu pensei só nisto. Foi a única coisa que eu pensei. Se tiverem sugestões, estou aberto a sugestões. Eu por acaso não sei como é que está o Coder Dojo, o núcleo de Lisboa. O núcleo de Lisboa, que eles funcionavam eu estive a investigar e desde o Covid que não houve atividade. Não é? Poderá ser uma boa opção. Eu pensei numa coisa bastante mais minimalista, mas que é inspirada exatamente no Coder Dojo, que é e foi uma coisa que eu vi funcionar muito bem em Torres Vedras, aqui não muito longe, que é atividades de princípios de programação. Ou seja, é uma atividade para as crianças, não sendo completamente desfasada do que se está a passar ali 3 metros ao lado, não é? Onde quer que os progenitores estão. Que é, por isso é que eu estava a dizer que tu gostas de gastar dinheiro, foi assim que eu introduzi o assunto, que são uns robôs, e tens vários tipos. Portanto, tens robôs que tu usas o Scratch para fazer as ações que ele tem. E basicamente o divertimento é esse, para cima 2 vezes, para a direita 4 vezes, para cima 3 vezes, e depois o ecrã flasha visivelmente, e tu encostas o robô ao ecrã lá num sítio e ele recebe as instruções pelos flashes do monitor, o que faz com que tu tenhas que estar à frente do monitor. Existem outros em que a programação é feita de forma diferente, ou seja, é feita de forma totalmente independente, ou seja, tens uma lagarta e tens um percurso no chão, uma manta, qualquer coisa, onde a lagarta tem que fazer um determinado percurso. E a forma como tu posicionas as peças da lagarta ou seja, o teu Scratch passam a ser as peças da lagarta. Portanto, se a primeira peça da lagarta for uma seta para a frente, ela vai dar uma posição para a frente. Se a segunda peça for uma seta para a esquerda, então a segunda deslocação que ela vai fazer é para a esquerda. Isso é engraçado, é? São coisas muito interessantes e eu falo em Torres Vedras porque houve uma altura que eu fui lá assistir era uma exposição de robótica e há um núcleo de robótica muito interessante que funciona em Torres Vedras e eles tinham lá um de cada, deste tipo de coisas, um de cada e coisas fantásticas. Claro que depois tu começas a apontar e assim, se eu quiser comprar uma coisa destas, tens de fazer contas muito bem, porque então para teres um de cada, aquilo não é barato. Pois, credo. Sei que na altura eu olhei para aquilo e disse, isto é giro, mas isto é giro estar exatamente num centro de recursos ou num sítio que é visitado por muita gente, porque é um investimento bastante caro para ser usado 4 ou 5 vezes, não é? Portanto, tu tens aquilo em casa, aquilo é usado 4 ou 5 vezes e depois provavelmente rapidamente vai perder interesse. O interesse, exatamente. Eu ia dizer a importância. Mas para ter um sítio daqueles pode ser interessante. A vantagem e se calhar não era descabido falar com o pessoal do Coder Dojo, é que eles têm já algum stock. Pois, eu estive a ver a pessoa que estava à frente daquilo agora em 2020. Já não está em Portugal, portanto está um bocadinho mais difícil. Portanto, se alguém souber, se alguém tiver o contacto, digam qualquer coisa, porque nós gostávamos de falar com eles a ver se é possível algum tipo de colaboração. Exatamente. Estou-me a lembrar também da Associação dos Professores de Informática, que também tem coisas desse tipo, sim. Eu estive a ver no site deles. Que também tem muitas atividades, exatamente. O forte deles é os arduinos e andam muito à volta dos arduinos e fazem coisas muito giras. Também tem robôs já pré-montados que são programáveis, como aqueles que tu falaste com o Scratch, isso assim. Eu estive a ver no site deles, tem coisas engraçadas, sim senhor. Poderá ser interessante, sendo que eles têm agora a sua sede no Barreiro, portanto eles já devem ter o material todo centralizado lá, mas não sei que a gente também não está sempre a fazer eventos todos os dias, não é? Claro que sim. Portanto... Mas é a pergunta que eu te quero fazer a seguir, que é uma boa prática, é antes de terminar um evento,
tentar marcar o próximo. Ficou já marcado o próximo evento? Não ficou marcada a data final, estamos a apontar para o início de dezembro. Para as primeiras 2 semanas de dezembro. Falta... Apanha o 1 e o 8 de dezembro. Portanto, ainda não está fechado. Mas vamos ver. Quero que seguir ao Ubuntu um sábado outra vez? Não, ao Ubuntu Summit que fique fechado. Sim, um sábado, a ideia é ser um sábado para facilitar as pessoas. Estou a ver um futuro muito pouco auspicioso para isso, porque no primeiro sábado apanhas o dia 1 de dezembro, no segundo apanhas o dia 8 de dezembro e depois já começa a cheirar a Natal. Não, depois, por isso é que eu não quero fazer depois. Mas meteste com fins de semana grandes, não é? Fins de semana que depois metem ponto, depois vai haver uma greve da função pública ou uma greve dos controladores de tráfego aéreo ou dos professores ou o raio. Nessas sextas-feiras, não é? Vamos ver. E marcar coisas nesses fins de semana é arriscado. Eu se calhar apostava no último de novembro. No último de novembro. Se queres a minha opinião? Poderá ser complicado, mas vamos ver. Pronto. Em dezembro, este ano, os sábados de dezembro este ano estão muito complicados. Estou aqui a olhar para o calendário. Vamos ver. Não está fácil. Não está fácil. Porque com o Ubuntu Summit e não sei o quê, depois preparar as coisas, também temos prazos para marcar a utilização do espaço. Não vai ser muito fácil. Vamos ver. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é, e que está um bocado relacionada com esta também, porque o interesse é esse, ou seja, fazer e conhecendo-te eu já muito bem, e foi assunto do episódio anterior, que é: tu és o rei de lançar podcasts que só têm um episódio e que depois não tem mais. A minha pergunta é se já pensaram, não tendo já marcado o próximo evento, se já pensaram na cadência para que isto não seja um evento isolado. Ou seja, com que cadência é que querem marcar? Ou isso foi falado? Sim, foi. A informação que eu tenho do Mil é que até o início do ano estavam a pensar em ser de 2 em 2 meses, por restrições do espaço, e depois evoluindo, ou conforme for evoluindo a coisa, estamos a pensar ser mensal. Uma boa medida. Sim, eu acho que mais que mensal é exagerado, porque as pessoas não têm tempo, e assim podem concentrar e tentar. Eu também queria que fosse num fim de semana específico para as pessoas poderem planear, porque eu acho que quando mexe com o fim de semana é mais difícil planear as coisas para que as pessoas tenham um tempo livre, e sendo num fim de semana previsível, talvez seja mais fácil as pessoas conseguirem arranjar as coisas todas e planearem para poderem ter o tempo livre necessário e colocar os filhos nos avós ou levarem-nos ou o que for, escolherem qual é a melhor solução para eles. Ok. Não, parece-me bem. Agora, e foi por isso, ou seja, essa cadência de mês e mês não foi o que te levou a olhar para o mês de dezembro? Sim. Como próximo evento? Também foi, sim. Mas sabendo à partida que novembro ia ser difícil para mim por causa da Ubuntu Summit. Ok. Mas é como digo, olha, dezembro, a menos que seja uma coisa que queiras só cumprir protocolo, cumprir calendário, digo-te já que para quem já organiza coisas destas há muito tempo, este dezembro, da forma como ele está desenhado. Eu pensei nisso, mas eu gostava de fazer qualquer coisa porque depois fica muito tempo até janeiro, a não ser que seja logo no início de janeiro. Mas sendo a Summit sendo no princípio de novembro, tu no final de novembro não tens isso orientado? Não sei, é isso que eu quero ver. É que eu não venho logo, estás a perceber? Eu fico em Praga até dia 13. Certo, pois está bem, fica até ao fim de semana, fica mais 2 dias. Portanto, tenho, agora depende do que é que se conseguir combinar com o resto do pessoal. E ver, pronto. Vamos aguardar. Vamos ver. Eu quero sondar também as hostes a malta que foi ao evento para saber o que é que eles acham. Até porque isto, como eu disse lá e como eu tenho dito, isto é da comunidade e para a comunidade, não é do Diogo para a comunidade, não é nada assim desse género. Portanto, eu quero que todos participem um pouco na gestão do Centro Linux. Eu percebo isso, mas se não houver alguém que
toma as rédeas da coisa, tipicamente a coisa, nos primeiros tempos pelo menos, não gira sozinha. Sim, que eu tenho estado a liderar o processo, não é? Pronto, exatamente. E vais ter que continuar a liderar durante mais algum tempo. Até que ele ganhe asas, até que ele ganhe e que a roda comece a girar sozinha. Exatamente, eu tenho estado a tentar puxar as pessoas, a motivá-las, já há contribuições, já há ideias, e pá, venham dessas coisas, vamos discuti-las e vamos fazê-las, principalmente isso. Vamos fazê-las. Okay. E pronto, acho que já falámos o tempo suficiente deste tema. Mas ficaste desconfortável com isso? Então isto é um tema interessante. Aliás, acho que não, é só porque temos mais coisas interessantes. Eu sei que temos sempre muitas coisas interessantes, mas atendendo a uma coisa que estava ambicionada há tanto tempo, atendendo a que aconteceu agora, acho que não há problema. Aliás, até podia isto. Acho que dá assunto aqui para um episódio inteiro. Eu acho que vamos ter muitos episódios para falar disto. Mas pronto, isso é o principal erro para deixar a coisa. Mas vamos ver. Mas pronto. Olha, que nós recebemos algum feedback a propósito das extensões de Firefox que nós falamos há 2 episódios. Sim, exatamente. O Bruno Miguel, que foi um convidado do show e que teve cá aí no mês de agosto, não sei, aliás, já foi em setembro. O episódio estava planeado. Teve 2 vezes. O episódio estava planeado para o início de agosto, acabou por ser no início de setembro. E é que ele utilizava uma extensão chamada Markdown Load. E essa sim faz aquilo que eu estava a procurar inicialmente quando encontrei a outra. E chama-se Markdown Load, como eu disse. Não é uma. Quero deixar aqui a nota disso, que não é uma extensão monitorizada pela equipa de segurança da Mozilla. Algumas são, outras não são. Esta não é. Aliás, de todas as que eu falei na semana passada, acho que só uma é que era também. Mas isto não quer dizer que seja insegura, apenas que não é monitorizada. E o que ela permite é marcares o texto da página e gravar como Markdown. Isso é fixe. Ele converte hiperligações e converte essas coisas todas para Markdown. Isso é que é de valor, exatamente. Ele não é perfeito a fazer isso. Às vezes falha, às vezes não consegue. Claro. Mas coisas em geral, eu experimentei algumas coisas e funcionou. Entre as definições desta extensão há várias outras possibilidades. Uma é de personalizar o Markdown que é gerado. Portanto, ele gera Markdown. Tu podes personalizar a sintaxe usada, porque há várias variantes de Markdown utilizado por diferentes aplicações com suporte para coisas diferentes. Há integração com uma das aplicações que compete com o Logsec, que falámos também aqui com o Bruno, e esta é proprietária, é o Obsidian, mas esta tem integração com essa aplicação. Tem a opção de gravar as imagens. E pode-se gravar as imagens em ficheiros individuais dentro de diretorias codificadas como base 64 dentro do ficheiro Markdown, ou embebidas dentro de um Markdown específico do Obsidian. Fixe. Também é possível exportar e importar configurações. E estas acho que são de forma geral as opções de configuração. Ele utiliza uma biblioteca que é da Mozilla, que é Readability, que aliás está a ser integrada dentro de várias funcionalidades do próprio Firefox. Portanto, eu prevejo que daqui a alguns tempos talvez já não seja possível, não é possível, necessário eles recorrerem a esta biblioteca de JavaScript. E também utilizam outras coisas, outras bibliotecas externas, o Turndown, o Moment.js. As análises com comentários são todas boas. Tem cerca de 4.768 utilizadores. Das 47 análises, 43 são de 5 estrelas, 3 são de 4 e uma de 3. A média de 4,9. Portanto, parece-me uma extensão bem classificada e bastante útil. Experimentem se quiserem, se precisarem de algo deste género. Essa parece, lá está, fazer conversão. Conversão é sempre uma chatice, não é? Ficar perfeito é difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Dependendo do que é conversão também, como é óbvio. Mas agora, converter texto em Markdown, que foi aquilo que nós falámos na altura, não é? É extremamente interessante.
Também acho que sim. Bastante útil. Retira. Às vezes queremos incluir alguns pequenos detalhes de um documento qualquer ou uma citação num documento qualquer, e isto facilita essas coisas todas. Exatamente. Portanto, obrigado, Bruno Miguel. Que já é a segunda extensão que ele sugere aqui para o show. A primeira foi o Better Tweet Deck, portanto, e que eu utilizo, infelizmente, porque tenho de usar o Tweet Deck, eu prefiro não utilizar. Mas pronto, voltando aqui a um tema anterior, o Ubuntu Summit. Há vários tracks de apresentações no Ubuntu Summit. Uma é o Ubuntu Desktop, outra é Community. Suponho que seja aí que vai parar a tua apresentação com o Yongbin. Não sei, lá está. A vantagem de não organizar é que não tenho que me preocupar com grande coisa. A minha também é. Eu tenho duas tarefas no Ubuntu Summit. Depois há a parte social, mas tenho duas tarefas e só tenho de dizer assim: é para onde? E vou lá e faço. Pronto. Portanto, é uma pessoa extremamente confortável. Ótimo. Mas pronto, até me podem pôr na track dos developers, que eu vou falar sobre a mesma coisa, portanto, para mim é igual. Não há nenhuma track específica de developers, portanto. Mas há outra de ciência de dados e plataformas de dados. Há uma dedicada ao ecossistema de aplicações, outra à infraestrutura e outra ao conteúdo e ao design. Vão ver lá muitos criadores, portanto, esta do conteúdo e design promete. Muitos podcasters, bloggers de sites de notícias de Linux famosos. Vai ser giro, vai ser giro. Não sei se só viste o Indaba ok. Pronto, então vai ouvir a lista. Aliás, o episódio foi giro. Aliás, vamos falar também disso agora. Mas vale a pena só pela lista de pessoas que o Mauro mencionou lá que iriam estar. Eu tive das semanas duas, 3 semanas das mais trabalhosas dos meus últimos anos, das mais ocupadas. Ok, creio que sim. E está agora finalmente a começar a normalizar. Pela latência das tuas comunicações, era fácil perceber isso. Exatamente. Mas, portanto, não, Indaba não. Eventualmente, por acaso podia ter feito, mas não. Eu estive a voar ontem e podia ter feito o download e vir e podia ter assistido no avião, mas lá está. O que é que eu estive a fazer? Cenas. Portanto, estive a trabalhar. Yeah. Que é o problema dos computadores que têm baterias boas, pá, é uma chatice. Pois. Não tem desculpa para não estar a fazer nada. Mas pronto. Mas está tudo orientado. Ótimo. Avancemos. Ora, por falar no desktop, Indaba, ele aconteceu na sexta-feira. É verdade. Foi dedicado à nova release que tinha saído num dia antes. Faz sentido. Falou-se um bocadinho do Ubuntu Unity, de que passou a ser um flavor oficial, mas o que eu queria mais destacar no Indaba foi a conversa sobre gaming, e em específico sobre o Snap de Steam que está. Steam. Yeah. Para quem não sabe, a Canonical está a criar uma equipa dedicada ao gaming, criar condições para que o Ubuntu seja uma plataforma melhor para gaming. Tenho de beber aqui um bocadinho de água. Exatamente, agora estou a encher chouriços, que é para não se notar aqui o vazio da antena. Muito bem, muito bem. É das poucas alturas em que eu digo, ainda bem que não são patronos, porque não tiveram que assistir ao Diogo. Eu não vou descrever, vou poupar as pessoas, mas não foi o momento mais bonito de longe destes episódios. Estou a falar deste episódio, não é deste, é destes, se calhar eu diria quase todos. Todos mas mesmo. Pronto. Mas sim, gaming, Steam, plataforma de jogos Ubuntu. A equipa está a ser criada, já há várias pessoas na equipa, e essas pessoas, entre outras coisas, estão a trabalhar no Snap para o Steam, que neste momento ainda é considerado Early Access, ou seja, algo que ainda não está terminado, é algo que já se pode experimentar e ver, mas que não seja esperado ser um produto final. Ou já houve um Snap ou foram só tentativas? Não, é o mesmo Snap que tem, ao longo do tempo tem vindo a ser trabalhado, e às vezes menos trabalhado, e agora
pegado com mais intenção de pegar as coisas a sério. E nota-se precisamente porque ele está a utilizar um bocadinho mais das funcionalidades há planos, aliás, ainda não está, mas está nos planos utilizar algumas das características específicas dos snaps, como a possibilidade de ter tracks diferentes para que cada utilizador escolha que risco é que quer correr com o snap. Se quer algo mais estável e mais antigo, se quer algo mais bleeding edge, e escolher o que é que se adequa a si, ao hardware que tem. Exatamente. Se começa a jogar logo no momento de escolher o software que vai correr o seu jogo. Portanto, ainda antes de entrar no jogo já está ali a jogar. Pronto, é o que é. Qual é a diferença? A diferença tem a ver sobretudo com a stack de gráficos incluída em cada no Snap. Se tem as versões mais recentes acabadas de sair do GitHub e tagadas, se é algo que já está released a sério e confirmado, passado pelo QA e tudo isso. O que é fixe, porque se tiveres algumas versões LTS do Ubuntu, podes acabar a ter uma stack gráfica menos recente, principalmente se não tiveres um hardware enablement stack instalado. Mesmo que tenhas, podes ter uma stack com 6 ou 7 meses, ou até um bocadinho mais se demorarem a sair as hardware enablement stacks. E isto permite avançar mais a um passo diferente. Portanto, é uma ideia fixe. O Snap também inclui ainda mais algumas coisas adicionais. Por exemplo, o Game Mode, que é uma aplicação que gera prioridade dos processos do jogo no CPU, dando-lhe maior prioridade para optimizar a performance. O Mango HUD, que é um overlay que coloca no vosso ecrã informações que ele recolhe sobre performance, sobre a temperatura do CPU e do GPU, o número de FPS, a carga que tem no CPU, a memória que está ocupada pelo jogo e tudo esse tipo de coisas, ainda mais algumas coisas. Há também uma ferramenta nova da Canonical que tem o objetivo de reportar quer problemas, quer sucesso, e o objetivo é a Canonical recolher informação sobre quais jogos é que funcionam bem, quais jogos é que funcionam mal, e recolhe também logo algumas informações do sistema para se perceber e do Snap e do jogo, provavelmente, e para preencher logo um conjunto de informação ao submeter essa informação para uma discussão no GitHub. E com essa informação a Canonical pode não só tentar ter já mais alguma informação para resolver problemas, mas comparar também com a ProtonDB e perceber o quanto bem é que o Snap está a aportar, comparando com o pacote oficial do Steam ou os pacotes oficiais do Steam, e ver tendências também de coisas que podem indicar problemas, porque são coisas que sejam partilhadas por vários jogos, tendências que têm a ver com tecnologias utilizadas nos jogos ou configurações nos jogos ou coisas desse tipo. Tem uma picardiazinha que eu gosto, ou seja, neste caso as picardias são boas, eles andarem ali a ver se são mais rápidos ou a compararem-se com o pacote oficial. Não, a ideia é garantir que, para o utilizador. A ideia é mesmo garantir que não há uma diferença, ou a diferença é o menor possível. Exatamente, claro que sim. Para garantir a melhor experiência possível aos utilizadores, é isso que se procura. E no fim do dia, quem é que ganha com isso? Nós, os utilizadores. Claro, obviamente. Bem bom. Quanto mais opções e quanto mais elas se motivarem e procurarem soluções para garantir qualidade, melhor para todos nós. Exatamente. Depois também falou-se do Snap do Firefox. Já há algum tempo que a equipa dos snaps mais famosos de toda a história dos snaps. Exatamente. Portanto, a equipa de Snap já há algum tempo do Snap do Firefox, já há muito tempo que não mete, desde agosto, que não mete nada no blog.
mas o responsável estava lá no desktop Indaba a dar a cara e a explicar que está a ser coisas a ser trabalhadas, que estão a introduzir melhorias no próprio Firefox, não só no Snap, mas no próprio Firefox, nos restantes snaps da desktop e até para o próprio Snap do Steam. Há coisas que estão a ser feitas no Snap do Firefox que melhoram o Snap do Steam. A prioridade é também aquilo que eu vejo as pessoas se queixarem mais neste momento, que é e que também é uma queixa tua, e com razão, que é não há possibilidade de utilizar as integrações com os password managers. Esta é a maior prioridade. O trabalho do lado do Snap e do lado do Snapd está feito. O que é que falta agora é a integração do lado do Firefox. É preciso adicionar ou adicionar ou modificar a integração com XDG Portals do Firefox, e com isso isto vai passar a funcionar. Isto resolve simultaneamente o mesmo problema no Flatpak do Firefox, porque isto é um problema comum. Nós temos... Sim, ou seja, existem várias, e eu tenho essa ambição, que é, eu tenho uma ambição de poder usar aplicações isoladas, é uma coisa que eu gosto, desde que funcionem, não é? O conceito é um conceito para mim muito interessante, com a vantagem de não teres que estar, e isso é liberdade, não teres que estar preocupado com o sistema operativo que está por baixo, que é uma das coisas que eu vejo como uma grande vantagem, e já falámos aqui várias vezes sobre isso, não é? E quando falámos o malfadado Snap do Firefox, e outros exemplos de que tu mantens apenas um pacote, um software, e consegues garantir que ele vai correr bem num número muito alargado de versões de sistemas operativos. Sistemas operativos, quer dizer, sim, sistemas operativos. Agora, os desafios, e esse é um deles, é o do Firefox. O do Firefox com os gestores de passwords é Os próprios gestores de passwords também têm problemas para resolver. Se o que tu queres, e há a ligação com os navegadores de internet, é verdade, mas depois existe outro problema também. Eu já falei aqui, e é uma coisa que eu gosto bastante, que é, eu confio o KeePass no KeePass para uma série de coisas. E uma das coisas que eu gosto no KeePass é que passei a ter a minha vida mais facilitada em relação à gestão das minhas chaves SSH. Portanto, eu tenho numa base de dados, tenho chaves SSH. Assim que eu desbloqueio essa base de dados, as chaves são automaticamente adicionadas ao agente SSH e depois não me preocupo com mais nada. Portanto, não tenho que estar preocupado com se na pasta .ssh tenho lá as coisas que não tenho. Qual é o nome padrão, porque depois a ligação padrão é... Neste momento a minha pasta .ssh não está vazia, tem lá configurações, mas não tem, em termos de chaves, tem lá 0 chaves. Portanto, eu tenho isso tudo noutro sítio. Também não posso usar o KeePass em Snap, porque ele também não se dá bem com o agent SSH. Quando tu juntas dois fatores nisto, ou seja, quando tu usas, por exemplo, agora estou-me a lembrar, o primeiro exemplo que me vem à cabeça é do dbeaver, para ligações a bases de dados, que em alguns momentos podes precisar do agente SSH para isso também, no dbeaver. O dbeaver tem o mesmo problema, ou seja, vai buscar o agente, mas o agente depois não se dá bem com... Está tudo muito intrincado. Agora, quando isto tudo ficar resolvido... Esta solução técnica... há de poder ser reaproveitada para outros contextos, não é? Tem a ver com tudo o que tem a ver com comunicações entre aplicações, porque uma das coisas que eles mencionaram é que o próprio Game Mode que está no Snap do Steam também terá um problema que está a impedir a sua adoção como parte do Snap do Steam, resolvido por isto. Este XDG Portals, que é uma tecnologia independente, que acho que foi criada inicialmente por causa dos Flatpaks, mas que foi adotada por várias vários sistemas, várias plataformas, vários frameworks, tem o objetivo precisamente de criar uma forma mais normalizada de explicações interagirem entre elas e com serviços de sistema e tudo isso. Espero que sim. Agora, aliás, isso implica modificações em coisas como os Flatpaks e como nos próprios sistemas de gestão dos Flatpaks e dos Snaps e isso tudo.
Mas também nas próprias aplicações, para que elas utilizem isso em vez de utilizarem outros tipos de métodos para isso. Daí estamos ainda à espera de modificações no Firefox, que é algo que a Canonical está a trabalhar com a equipa do Firefox, e eventualmente para fazer coisas como as que tu estavas a dizer também poderá ser necessário fazer. Não sei se há outras soluções possíveis ou não, mas prevejo que seja possível fazer qualquer coisa, ou no pacote Snap ou na aplicação. Do lado da aplicação. Sim, é como digo, eu já e de vez em quando lembro-me e vou à procura de novidades. E a quantidade que tu tens de publicações, de referências em fóruns e outras coisas que tens sobre este tipo de problemas, e que lá está, é um problema que é transversal, é um problema do Firefox, é um problema do KeePass, é um problema do dbeaver, é um problema de... escolhe, são vários. Sim. E eu quero acreditar que a solução pode passar por uma solução conjunta, ou seja, que isto é apenas uma... Eu lembro na altura quando havia, que parvoíce, quando nós falávamos aqui dos snaps do Nextcloud, em que houve um upgrade do Nextcloud que demorou imenso tempo até ser aplicado nos snaps, porque havia uma limitação técnica dos snaps para esse snap. Aquilo depois nunca mais temos um problema por aquilo ficou desbloqueado, nunca mais houve problemas. O Nextcloud agora sobe de manhã, por exemplo, há a versão 25 que saiu na semana passada, nós não falámos aqui ainda, estou a estragar a surpresa para o próximo episódio, provavelmente, mas já foi lançada a versão 25 do Nextcloud, o Nextcloud Hub 3. Nós falámos um bocadinho, num episódio em que tu não estavas cá, eu e o Miquel falámos um bocadinho do Nextcloud Hub. Portanto, sim, foi comigo também. Ou seja, também estavas... Sim. Pronto. mas agora já saiu. Sim. Nós falámos antes de ser lançado, sim. Falámos da Release Candidate e da conferência, exatamente. Mas é um bocado isso, ou seja, logo se desbloqueia, eu quero acreditar que se calhar ganham todos uma vida diferente, se calhar os snaps e os flatpaks e sim, se calhar ganham todos uma vida diferente. É verdade. E os app images, mas acima de tudo é desbloquear isto, exatamente, ou seja, o futuro claramente passa por este conceito, ou seja, e não quero estar aqui a entrar em clubes, mas entra no conceito do confinamento ou do empacotamento diferente, de um paradigma diferente. Estamos a ver na entrega de aplicações a ser criados, como já existe o Ubuntu Core, mas não só. Por exemplo, como existe o Fedora Silverblue, que também é inteiramente unmutable. Exatamente. Mas há outras coisas, como por exemplo o NixOS, que basicamente os pacotes são containers. Portanto, este tipo de soluções que depois permitem aplicações as aplicações implicam que estes sistemas sejam desenhados tendo em conta estas limitações, mas também que os developers das aplicações tentem normalizar um bocadinho as situações, porque é impossível a um sistema de pacotes ou um sistema de containers suportar 10 mil formas diferentes da mesma coisa, não é? Portanto, tem que haver aqui um bocadinho de normalização de práticas que... Pronto, é uma dor que vai acontecer. Eu lembro-me por acaso está aqui o Tiago Carreira, e lembro-me de Tiago Carreira estarmos a falar com o Zygmunt, que era um membro da equipa de Snapcraft, na FOSDEM anterior, tivemos a conversa com ele, e ele explicou precisamente que era este tipo de coisas. Há aqui uma falta de normalização de práticas que vai inicialmente ser uma dor, mas que, sendo ultrapassadas, depois tornam as coisas muito mais suaves. Sim. Eu estou confiante nisso, lá está, e estou confiante que quando sai, ou seja, isso é um bocado de retirar importância ao sistema operativo, mas é bom, nesse sentido é bom, que é a liberdade que te dá, se tu confiares no teu conjunto de snaps. Imagina que tu és da Team Snaps, tens os teus 15 ou 20 snaps de que precisas para trabalhar, ou para a tua vida pessoal, ou para a tua utilização regular do equipamento. O que tens lá por baixo, se for o Ubuntu 18, 20, 22, Fedora, o que for, desde que aqueles 20 snaps estejam afinados e a correr bem. E quem diz snaps, diz flatpaks, diz app images, claro, diz o que for. Dei o exemplo dos snaps, como podia ter dado outro qualquer, mas basicamente é isso, exatamente. Eu acho ótimo que isso aconteça, e estou ansioso. Irrita-me quando um snap não funciona, mas irrita-me igual quando um app image não funciona. Irrita-me quando qualquer coisa não funciona. Exatamente. A gente quer coisas que funcionam e que nos facilitem a vida. Também me irrita chegar a um sítio qualquer, lá está, porque eu ponho sempre na pele de quem tem menos experiência. Para ti é muito fácil chegares ao site do Slack ou do Teams, ou seja lá o que for, ou do Zoom,
que a gente está sempre a dizer mal do Zoom, vou dar um bocadinho de felicidade aos senhores, coitados. Que é, tu queres descarregar a versão para o teu computador e tu estás, imagina que és alguém com pouca experiência, sabes lá se é um RPM, se é um Dev, se é um Target, o que é que eu faço com isto? Percebes? Isso é absurdo, a ideia básica é isto vai funcionar em todos os, independente do teu sistema operativo, é isto que aqui está. Depois podes ir ao GitHub compilar a tua cena, malta dos Arches e não sei o quê, que vão lá compilar. Agora, o objetivo é tu teres a coisa simplificada, e assim, também estou aqui a exagerar um bocadinho para também fazer valer o ponto de vista. Mas porque grande parte desses sites, exatamente, grande parte dos sites, felizmente, e para não me chamarem aqui maluco ou velho, já te conseguem identificar o teu sistema operativo e com uma margem de erro curta já te conseguem dizer, o fecheiro que tu precisas é este que aqui está. Mas, por exemplo, dando o exemplo, da última vez que eu estive a ver o software do cartão de cidadão, que é um exemplo bem real, aquilo tens que saber um bocadinho do teu computador para saber o que é que vais buscar, porque não é à primeira nem à segunda, porque aquilo tem lá tantas opções, aquilo só para o Ubuntu, acho que são 3 ou 4 versões, nós na altura ainda chegámos a tentar contactar a malta, para ver se eles faziam um snap, não houve grande... Sim, mas não teve grande resultado, mas eles responderam ao contacto, acho. Não, responderam, não posso dizer que não responderam, atenção, responderam, não houve, basicamente a questão, quem responde não tem poder de decisão. Sim. E então nota aquela resposta do não sou eu que decido. Ou seja, não foi, textualmente não foi isto, mas implícito estava uma resposta parecida com esta. Mas lá está, se eu tiver um Snap e se eu for à aplicação do cartão de cidadão, um Snap, outra coisa, lá está, clicas e instala, não estás preocupado. E para eles deve ser fantástico, não têm que estar preocupados se é 18, se é 16, se é 22, se é... Em vez de gerem 5 ou 6 builds diferentes só para o Ubuntu, tem uma build para o Ubuntu e os outros snaps, os outros sistemas que usam Snap. Mas pronto, é o que é. Essa afirmação já é bastante polémica. Eu não estou a dizer os outros o que é. Eu não estou preocupado com os outros, eu estou preocupado em simplificar. Eu gosto de facilitar a vida também aos outros. Agora, se eles usam ou não, isso já é com eles. Olha, mas há ainda outras novidades também relacionadas com os snaps. Uma é que no 21.10 a descompressão. No 21 ou 22? No 22, sim, no 22.10 a descompressão dos snaps vai ficar mais rápida. Aliás, já está mais rápida, porque há uma paralelização da descompressão do Squash FS. Portanto, descobriu-se porque a equipa da Canonical estava a comparar a performance de snaps em Fedora e em Ubuntu, e descobriu-se que em Fedora eles abriam mais depressa. Porque eles tinham precisamente essa opção de configuração do kernel ativada na build e o Ubuntu não tinha. Pronto. Vês, ganham todos, a mal trabalho em equipa e ganha toda a gente, é tão bom, é tão fácil perceber isto. Mas pronto. Disseram também que há outras melhorias que estão no pipeline, mas que dependem daquele esforço que está a ser feito para o Native Messaging, que é aquela funcionalidade que permite a comunicação entre as aplicações. Estamos a chegar ao fim, ainda temos aqui temos agenda. Temos agenda. Temos agenda, claro que sim. 7, 8 e 9, Praga, Ubuntu Summit, que ainda online. Não tratou de. Também pode existir. Online, mas não é tão divertido. Não perde-se mais de metade. Também está a decorrer. A União Europeia lançou um hackathon que está quase a começar, em parceria com o Rocket Chat, que chama-se Rocket Chat Gov Hackathon. Irá decorrer de 7 a 21 de novembro. Há prémios e tudo, entre 1.000 e 5.000 euros. Portanto, vale a pena. Como é que está as tuas contribuições para o Hacktoberfest? Não estão ainda. Estava a ver se agora. Assim não plantas a tua árvore. Pois é verdade. Tenho de ver se trato disso. Tenho de ver se no fim de semana ter um bocadinho de tempo e trato dessa situação. Exatamente. Há algumas regras básicas, como ter 18 anos e pouco mais do que isso. Para o Hacktoberfest? Não, pode ser. Não, estou a falar do hackathon da Comissão Europeia para o Rocket Chat. Eu sei que já tinhas avançado. Vou deixar há links no episódio, nas notas do episódio.
Também, durante ainda até o fim do mês de outubro, está a decorrer o Wiki Loves Monuments, que é um concurso da Wikimedia Portugal, que tem a ver com fotografias a monumentos. Há também prémios que podem chegar ao valor total de 900 euros. Vão ao site wikilovesmonuments.org.pt e estão lá os detalhes todos. O Tiago já falou da Ubuntu Summit. E quanto à agenda, é só. No mês de outubro eu nem consegui falar de tudo o que havia para a agenda, era uma quantidade de eventos. No Humble Bundle, se quiserem apoiar o nosso podcast e ao mesmo tempo adquirirem uma coisa com valor, os bundles do Humble Bundle são sempre fixes, porque vocês pagam o quanto quiserem. A partir de um certo valor obtêm o bundle inteiro. Não lembro qual é o valor. Depende, eles agora subiram um bocado os preços base dos bundles. Pronto, mas há um valor mínimo. Escolhem também quanto pagam pelo bundle, escolhem quanto é que vai para o editor, escolhem quanto é que vai para a charity, escolhem quanto é que vai para o próprio Humble Bundle e também, no nosso caso, se usarem os nossos links de afiliados, escolhem quanto vai para nós. Plagiando a concorrência, não se esqueçam que o Sandro tem fome. Ok, não sei o que é isso, mas já me explicas ao fim. Há 3 bundles fixes neste momento no Humble Bundle para quem gosta de software livre. É com vários livros da editora do MIT a respeito de temas como ciência de dados, ética para inteligência artificial, algoritmos, cibersegurança, machine learning, cloud computing, robôs, etc. Há outro que é Programming Mega Bundle by Pact, que é uma editora que costuma ter muitos bundles no Humble Bundle. Tem livros para pessoas com diferentes níveis técnicos sobre linguagens de programação como C, C++, Python, Java, Kotlin, que tem uma comunidade ativa cá em Portugal bem interessante. Julia, que também há gente no nosso grupo Telegram interessado no Julia. O Ruby e o Go, que também há muita gente interessada no Go. E também há livros sobre programação em si, como criação de programas eficientes, criação de linguagens de programação e afins. Por último, há um bundle um bocadinho menos interessante, que é um bundle não de livros, mas de cursos. Culinária. Que tem cursos sobre Excel, isso não interessa para nada, mas tem cursos sobre Data Science e sobre Machine Learning. E isso vale a pena, portanto espreitem. E só em contexto de software livre, coisas como introdução ao HTML, programação em JavaScript, programação em Python para principiantes, programação em Python para intermédios, automação de tarefas com web, para web com Python e Selenium. Portanto, já sabem, tem os links nas nossas notas do episódio, vão lá. Este show foi produzido. Exatamente. Lá. Este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Rondo, pelo Miguel e é editado pelo Senhor Podcast. E até à próxima.